Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para as nossas atividades formativas de verão. E nessas atividades nós vamos estar falando sobre Educação STEAM 3.0. Beleza? Muito bem. Inicialmente nós precisamos entender a época histórica que nós estamos vivendo, tá? Então nós estamos vivendo um momento bastante interessante, que é um momento revolucionário, porém, com uma diferença, né? Existe aquela proposta de revolução através da foice e do martelo, né? Mas hoje não é essa a nossa ideia, né? O nosso momento histórico ele pede uma outra coisa. Ele pede uma revolução através da interrogação e o lápis, né? Que é essa imagem aí que está aparecendo, tá? Bom, como assim interrogação e o lápis? Né? A interrogação é o ato de questionar-se e o lápis é a produção de conhecimento a partir de uma folha em branco. E aí cabe aí essa frase. Você tem músculos psicológicos para viver essa dúvida? Ou seja, você tem força psicológica suficiente para conseguir avançar neste caminho, mesmo quando não é tão rentável ou talvez é uma área a ser combatida, né? Você tem músculos psicológicos para poder nadar contra a corrente? Beleza. Bom, primeiramente o que a gente deve entender é que atualmente nós possuímos problemas, né? Principalmente quando a gente está falando aí do Brasil na era do conhecimento. Bom, aí nós estamos falando da produção de conhecimento no Brasil, né? Hoje a gente possui muita redação científica, mas não produção, né? Que tipo de conhecimento nós estamos produzindo, né? Bom, e aí cabe ao Brasil agora então participar da economia do conhecimento. Em que sentido? Do Brasil produzir conhecimento próprio e original, certo? E não aí refazer coisas que outros já estão fazendo, né? Ou desenvolver, ou limpar, né? Mas produzir conhecimento próprio, né? E aí aqui nós estamos colocando, né, como desenvolvimento do perfil do conhecimentista no Brasil, ou seja, desse perfil de que se questiona, né, essa aqui é bastante a cara do conhecimentista, essa imagem aqui da interrogação e do lápis, né? O perfil conhecimentista é de fato aquele que vai se interrogar sobre a realidade que vive em torno dele e vai produzir conhecimento, né? Esse é o desenvolvimento, esse é o perfil de pessoas que nós queremos para o Brasil, tá? Beleza. Outro problema, né, é o ensino médio, tá? No Brasil. Em 2019, mais da metade das pessoas de 25 anos ou mais, nesse estudo feito em 2019, né, 51% ou 69 milhões de pessoas não completaram o ensino médio, o que é um problema, né? O número de inscritos no Enem cada vez vai diminuindo, né? Em 2022 foi o segundo menor da história desde 2005, né? Cerca de 10% menor que 2021. Né? Beleza. E o ensino médio ele possui uma evasão anual, ou seja, todos os anos 700 mil alunos, aproximadamente 700 mil alunos evadem o ensino médio. Né? E essa é a última oportunidade que o governo está dando para esses alunos de poder aí receber educação de forma gratuita. Tá? O Brasil ele está aí com o que a gente considera como um currículo atrasado, tá? Ou seja, o Brasil ele possui aí o mesmo currículo há muitos anos sem modificações e aí a gente coloca como exemplo, né, 50 anos de um mesmo currículo de física não modificado, tá? Ou seja, as pessoas de 50 anos atrás aprenderam a mesma coisa que as pessoas de 2023, né? O que pode ser, a gente considera como um problema, né? Não pode ser, isso é um problema. Você não pode estar vendo a mesma coisa que pessoas há 50 anos atrás viam, né? Beleza. Aí agora cabe a gente colocar então a educação ao longo do tempo, tá? Bom, inicialmente nós temos a educação 1.0, tá? Que vem aí há mais de 500 anos, sendo colocada a partir de livros. Mas escritos já vem há muito mais tempo. Mas aqui a gente está falando de uma educação que permite com que mais pessoas participem, e não um grupo muito
muito específico, né? Há 1000 anos atrás era um público muito, muito específico. Há 500 anos essa educação se espalhou um pouco mais com a prensa mecânica e deu a possibilidade de que as pessoas pudessem receber livros para ler. Né? A prensa mecânica aí teve a possibilidade de uma certa explosão de conhecimento para as pessoas, né? Porque muitas pessoas agora começam a ter acesso a livro. Tá? Bom, uma outra revolução foi a educação 2.0, onde ampliou mais ainda, né? Porque agora aquele conteúdo se tornou digital, né? E aí, os livros agora se tornaram PDFs e e-books. Agora, você não necessariamente aprende só dentro de sala de aula, mas você tem videoaulas, né? Você possui mais recursos, ou seja, principalmente o professor ou o educador, ele possui mais recursos, né? Que é, aí, por exemplo, o slideshow, entre outros, tá? Bom, e aí agora nós chegamos ao ano de 2023, onde nós colocamos a educação 3.0, que faz uma ampliação de tudo isso, né? Nós seguimos com livros, nós consideramos que os livros ainda são importantes, né? Os PDFs, e-books e videoaulas, eles permitem então aí com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento, né? Ou mais propriamente a conhecimento, né? Só que agora aí de forma digital. E aí nós ampliamos a uma educação interativa, que é uma das principais características da população e principalmente dos jovens, né? Já que a gente está colocando aí para pessoas com menos de 25 anos, mas é claro que isso também serve para pessoas mais velhas, né? Que é a interação. Hoje em dia tudo é interativo. Hoje em dia tudo o meu usuário, né, ele tem alguma forma de interagir, de modificar, de participar, né? Aí a gente tem, por exemplo, a rede social, ele tem a oportunidade de dizer aquilo que ele está gostando, aquilo que ele não está gostando. Ele tem a oportunidade de comentar, ele tem a oportunidade de debater, né? Então ele se torna mais que um usuário, mas participante, né, ali daquilo que está sendo exposto a ele. E aqui é a mesma ideia, né? A interação 3.0 com simuladores, aplicativos, uma matemática via celular, conteúdos H5P, testes de nivelamento, permite que o aluno possa participar diretamente e digitalmente aí do conteúdo, né? Então, por exemplo, uma lista de exercício. Uma lista de exercício ele vai ter que imprimir e ele vai ter que fazer ainda via papel e caneta aí na casa dele. Um teste de nivelamento, né, é permitido a ele fazer direto do seu computador, manter o seu resultado salvo, né, diferentemente de você fazer na folha em papel, que do nada você vai perder, né? Agora, esse teste de nivelamento ele permite que os resultados fiquem salvos e que o aluno possa ter acesso, certo? Isso foi só um exemplo. Claro que os outros aí a gente também vai expondo ao longo dessa nossa palestra. Muito bem. Solução 3.0. A solução é a seguinte: colocar educação como água encanada, né? Aí nós temos essa imagem muito bonita, né, de uma torneira que abre e fecha e aí o residente o permite, né, ao residente é permitido que ele controle a quantidade de água que entra na casa dele, né? Essa aí é uma obra de arte até muito bonita, né? Uma animação feita pelo grande mestre Makoto Shinkai, né? De alguns filmes japoneses, né? Alguns filmes orientais, né? Um bom filme, um ótimo filme, né? Enfim, mas se tratando do que nós estamos falando aqui, né? Assim como ao proprietário é permitido chegada água encanada, ao invés dele ter que sair da casa dele, buscar num rio, trazer num balde, ter uma quantidade limitada, né, de água que ele pode acessar diariamente. Aqui a educação 3.0 é como se fosse a água encanada, né, que é permitida a quantidade que você quiser, o tempo todo, 24 horas por dia, né? Então, nós temos uma proposta, né, que é desenvolver uma plataforma que possa auxiliar professores e alunos no processo educacional, fazendo com que a educação chegue e possa chegar 24 horas por dia, aonde você estiver, tá? Beleza. Os alunos, então, eles têm a oportunidade, né, de aprender não só por meio de textos, mas também com interação de conteúdo. Tá? Os professores eles têm um apoio então da plataforma e de uma equipe para auxiliar, né? Então o professor ele não está solitário, ele não é um viajante solitário,
tá? Mas ele tem pessoas para ajudar. O objetivo, então, é tornar o celular, né, que aí diversas pessoas possuem nas mãos, né, um novo quadro negro, tá? Uma nova forma, uma nova possibilidade de aprendizado a partir do celular, né? Com uma educação na nuvem. Por quê? Porque o celular necessariamente ele pode não ser bom, né? E aí essa pessoa acabaria ficando excluída. Porém, com a educação na nuvem, não depende do celular, não depende do aparelho, tá? O aparelho ele é quase que irrelevante, né, nesse sentido, porque tudo que o aluno vai fazer, né, a nuvem está rodando para ele e não o celular dele. Tá? Então aí, por exemplo, determinados aplicativos, né, hoje que você dependendo, o meu próprio celular, né, alguns aplicativos não funcionam no meu celular. Algum aplicativo que eu estou falando, esses aplicativos da Play Store, né, enfim. Mas com essa educação na nuvem, né, essa minha limitação aqui acabou. Né? Não tenho mais essa limitação. Por quê? Porque o que está rodando para mim é a nuvem e não o meu celular. Então tudo funciona. Tá? Beleza. E aí, né, agora nós temos uma educação via internet e não mais via prensa mecânica. Tá? Por isso nós colocamos a educação via 12 pedras mágicas, né? Ou seja, 12 formas de educação, né? De ensino, né? Claro que são todas integradas a uma pedagogia 3.0, tá? Que permitem ao aluno aí, então, um autoaprendizado, claro, orientado, né? Mas é claro, se ele quiser seguir o caminho dele, ok também, mas ele sempre vai ter o direcionamento, tá? E aí, nessas 12, nós consideramos como 12 pedras mágicas a história, né? Então, um conteúdo histórico a respeito do conteúdo, videoaula, PDF, texto 3.0, calculadora Maple, lápis e papel, matemática passo a passo, aplicativos, testes de nivelamento, biblioteca de vídeos, projetos e também grupos de estudo. Eu vou explanar cada um deles detalhadamente, tá? Bom, então nós temos aí a nossa educação STEAM 3.0 que busca a revolução das salas de aula, tá? E nesse caso aí nós produzimos diversos conteúdos acerca dele, tá? Bom, o primeiro tópico é o da história, tá? Então, com a história, né, naquelas 12 pedras mágicas, o que a gente quer? A gente quer dar ao aluno uma visão do processo histórico do desenvolvimento daquele conhecimento. Tá? Então, para permitir que esse aluno ele se torne mais crítico acerca de compreender que aquele conteúdo ele foi desenvolvido por uma necessidade específica da época, né? Então, isso aí ficou muito conhecido como história e filosofia da ciência, que é muito popular na América do Sul. Tá? Bom, e aí a gente pega como exemplo a aritmética, né? A aritmética, conforme nós ensinamos o processo de contagem, de soma, das necessidades da população, né? Aí tem aí um exemplo de como que a gente busca explanar sobre esse conteúdo, tá? Normalmente isso aqui é feito por PDFs e também videoaulas, tá? Muito bem. O que nós temos atualmente? Nós possuímos lives, tá? Aí no caso acadêmicas, nós contamos com mais de 1.500 vídeos acadêmicos nas áreas das exatas, tá? E esses vídeos eles buscam então uma contextualização a respeito de tópicos científicos, tá? Voltados para conhecimento, principalmente para o público já iniciado nas ciências. Isso as palestras que são acadêmicas, tá? Mas nós buscamos sempre incluir, né, todas as pessoas. Por isso nós temos as lives de cidadão ensino médio, tá? Onde nós contamos com mais de 70 vídeos, tá, no YouTube, e eles são destinados para o cidadão, aquela pessoa que não propriamente está envolvida na área das ciências exatas, tá? Mas que quer compreender e é colocada de uma forma leve, de uma forma que seja contextualizada com o dia a dia dele, tá? Beleza. Aí as videoaulas, né? Então lives e videoaulas elas estão bem condensadas e também as lives elas também acabam ficando misturadas com a parte da história, porque nessas lives nós também buscamos colocar os conteúdos históricos colocados, tá? Então nós possuímos diversos cursos produzidos com videoaulas, tá? Aritmética, funções, polinômio, trigonometria, vetores, números complexos, exponencial, logaritmo, equações, matrizes e
outros que estão já sendo produzidos, já sendo pensados, tá? E aí aqui é bem simples, né? O que precisa de um computador, de uma mesa digitalizadora, né? E aí de alguns programinhas de computador, tá? Que permitem aí a exibição de conteúdo. Basicamente isso que são videoaulas, né? Bem comum também na internet, tá? Os nossos PDFs, tá? Os nossos textos em PDF, a gente busca descrever um conteúdo, mostrando um exemplo e buscando apresentar um resumo rápido para os estudantes. Por quê? Porque às vezes uma videoaula tem 20 minutos, o aluno está dentro do ônibus, não tem, né, principalmente o cidadão moderno, né, passa muito tempo no trânsito, passa muito tempo aí dentro do ônibus, né? Então, às vezes, uma videoaula que demora 20 minutos, né, ele vai ter que achar ali no meio da videoaula aquele assunto que ele quer. Quando um PDF bem detalhado e curto já vai o permitir, né, obter esse conhecimento. Tá? Então essa é uma das nossas buscas com os PDFs, tá? Que ele possa acessar e ver aí um conteúdo. Por exemplo, então, Santiago, mas tem os livros hoje em PDF. Tudo bem, ok, concordo, né? Nós também temos livros em PDF, mas esses PDFs curtos, né, permitem que o aluno vá direto ali no conhecimento sem que ele tenha que abrir o livro, procurar, achar, né? Aí ver que aquilo ali às vezes não é o que ele está precisando propriamente, né? Quando esse PDF ele é bem mais rápido, bem mais inclusivo, né? Enfim, e ele já vai direto no tópico ali que ele quer aprender, tá? Bom, textos 3.0. O que são textos 3.0? São textos aí diretamente interativos, tá? E aí propõe ao aluno com que ele interaja com a tela, diferentemente de um PDF, em que ele só vai ler, né? Aqui ele vai poder interagir, tá? Então, esse é o nosso diferencial, né? Porque aqui a gente já começa a colocar uma interatividade, tá? Diferente dos tópicos tradicionais, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Até aqui está bem parecido com um PDF, né? Isso aí é um slide interativo, tá? Mas, enfim, é bem parecido com um PDF porque eu só estou botando aí uma definição. Mas aí, o aluno tem esse botãozinho aqui, tá? Que quando ele clica, aparece essa opção. E aí ele pode completar essa opção e na hora já recebe o resultado e depois próximo slide onde vai ser exposto outro conteúdo, né, ou outro tópico de um mesmo conteúdo e ele vai poder interagir novamente, tá, verificando se ele está compreendendo, se ele não está compreendendo, tá. E aí as possibilidades são infinitas. Tá? São infinitas, né? Nós colocamos também jogos, enfim, eu não vou ficar exibindo tudo aqui porque senão essa palestra vai ser eterna, tá? Mas enfim, existem muitas formas, tá? Aí eu poderia perguntar para o aluno, me dê uma definição disso, o que você acha disso, opine sobre aquilo, né? Então, aí as possibilidades são infinitas, tá? Beleza. Matemática via celular, tá? Então, o nosso quinto tópico, tá? Dessas nossas 12 pedras do conhecimento. Então, a gente busca, então, que o aluno compreenda, né, tópicos científicos a respeito, através, né, da tela do seu celular. Então, a gente busca modificar as aulas tradicionais para aulas interativas, né? Então, aí ele está permitindo ao aluno que ele digite, né, coisas no celular e que aí fornece gráfico, né? Isso aí é através do Maple Calculator, tá? Permite com que ele exiba gráficos, com que ele resolva equações, né? E também algumas novas opções aí é que ele escreva, né? E aí o celular já faz a conta para ele, também tem a opção de tirar foto, né? Diretamente aí daquilo que ele está querendo descobrir, certo? Bom, e aí aqui, claro, ficou bem vago, né, a respeito daquilo que a gente está falando, mas nós possuímos já mais de 150 vídeos ensinando como utilizar o Maple Calculator, ou seja, a calculadora Maple, né, aí voltadas para a sala de aula, tá? E aí a gente busca então uma revolução nas salas de aula através de utilizar a utilização de celulares dentro da sala de aula, né? Algo que não é muito comum, tá? Não é muito usual. Hoje o celular talvez, né, até que melhorou bastante, mas é algo até que é impedido dos alunos utilizarem, quando a gente vê, na verdade, um benefício, né? O celular é um benefício, permite fazer cálculos extremamente complicados de forma super rápida, tá? Bom, aí também nós deixamos um exemplozinho bem rapidinho, né, de como é feito, tá? Um dos nossos vídeos, tá bom?
que nós precisamos saber é o seguinte, é que o Maple Calculator ele acabou de passar por uma atualização, tá? De forma que agora, né? Agora ele nos dá o passo a passo daquilo que ele fez, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, né? Nós temos aqui o nosso polinômio que a gente deseja fatorar, que é x elevado ao quadrado, mais, acaba saindo a raiz aqui, mais, né, 7x, mais 12, beleza, pessoal? 12. Vamos ver aqui. Ele nos dá o gráfico, como é de praxe, né? Ele sempre faz isso, mas nós não temos interesse nenhum pelo gráfico, tá bom? Nós temos interesse aqui, ó, pela fatoração, que é esse factor ali, factor de fatoração, né? Bom, tá aí o polinômio fatorado, tá? Já era de expectativa, porque ele já tinha feito esse exercício na nossa última aula, tá? Na nossa última aula, a gente escolheu esse polinômio mesmo e trabalhou com ele, né? E aí a gente obteve esse resultado. Mas vamos ver aqui, tá vendo essa pegadinha aqui no cantinho da tela? Né? Ali no factor, ele nos vai dar o passo a passo de como ele fez. E a gente vai ver que é um método um pouquinho diferente daquilo que a gente utilizou, tá? Tá aí, agora eu aperto essa setinha aqui e ele nos dá o passo a passo de tudo aquilo que ele fez, tá bom? Olha só, vamos ver aqui como que ele fez esse procedimento, tá? Esse primeiro pedaço aqui não importa tanto pra gente. O que importa é daqui para baixo, nesse pedaço aqui, ó, x ao quadrado mais, né? Ele abriu esse 7x aqui, né? Esse 7x aqui em 3x mais 4x, né? E aí, então, ao invés de ter 7x aqui, eu tenho isso aqui, 3x, né? Mais 4x mais 12, tá certo? Bom, e agora ele vai juntar esses dois termos aqui, tá? Esses dois termos. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, olha só, ele vai isolar um x, tá bom? Então, eu vou ter aqui x vezes x mais 3, de forma que, se eu multiplicar aqui, né, eu volto a esse argumento aqui. E desse lado, ele vai botar aqui, todo mundo junto, 4x mais 12. Tá? Esse aqui é o primeiro passo, né? O primeiro passo importante para a gente, tá bom? Depois, o que ele vai fazer é isolar esse 4 aqui, né? Porque o 12 é múltiplo de 4. Então, eu tenho x mais 3, mais 4, x mais 3, tá bom? Bom, olha só o que a gente obteve, né? Dessa forma, você repara que esse termo aqui é igual a esse termo aqui, então eu isolo ele. Então, eu vou ter x mais 4, x mais 3, tá bom? Esse é o procedimento adotado pelo Maple Calculator. A gente utilizou de uma outra forma e obteve a mesma coisa, tá bom? Mas esse aqui é trabalhado e feito pelo Maple Calculator. Esse método que ele está utilizando aqui é conhecido como método de fatoração por agrupamento. A gente vai ver ele melhor na nossa próxima aula, vai estar tudo bem mais explicadinho do que eu fiz aqui, tá bom? Muito bem, o nosso sexto tópico é o lápis e papel. Bom, nós possuímos aí diversos vídeos e PDFs, né, que convidam o aluno a utilizar o lápis e papel. Como assim, Santiago? Cara, o que você deve pensar é o seguinte. A gente não exterminou a educação que vem aí há mais de 1 milhão de anos, onde as pessoas utilizam a forma da escrita, né? Isso aí porque a gente reconhece que possuem aí dispositivos cognitivos, atalhos no nosso cérebro que facilitam o conhecimento do aluno através da utilização da escrita. E por isso nós convidamos os alunos a não esquecerem um lápis e papel, tá? Mas aí a utilizar. Então nós criamos vídeos e também PDFs pedindo ao aluno, olha, faça isso através de lápis e papel. Faça aquilo através de lápis e papel. Tá? Isso aí é um print de um vídeo, né, onde a gente está mostrando como montar uma tabela, depois como montar um gráfico, né, como fazer cálculos também. Então, tudo isso bem sintetizado. Tá? Bom, matemática passo a passo. Tá? Esse é o nosso sétimo tópico. Tá? A matemática passo a passo é um método de aprendizado para que o aluno possa evoluir com seus próprios erros, tá? E ela pode ser executada através da calculadora Maple, do Maple ou também através de PDFs.
tá? Então, assim, a calculadora Maple e o Maple possuem uma função que é de matemática passo a passo, né? Então o aluno coloca ali algum cálculo e é desenvolvido passo a passo daquele cálculo até encontrar o resultado final. Tá? Então aí, por exemplo, tem frações, né? Esse aí é um exemplo que a gente pegou, mas também podem ter mais. Tá? E isso aí foi utilizando o Maple Calculadora. O Maple também tem essa função de desenvolver o passo a passo e nós também criamos alguns PDFs onde nós fazemos o passo a passo de contas, de como fazer, né? Repetindo aquele processo de colocar o conteúdo de forma rápida, sintética, e que o aluno que está precisando ali para algo em cima da hora possa receber um resultado. Claro que isso aqui também é feito para aquele que não está aí atrasado, né, com o processo de aprendizado. Tá? Número 8, né? O nosso tópico número 8 é um aprendizado lúdico fazendo operações matemáticas no servidor. Esses são os aplicativos matemáticos. Tá? Então, aqui nós temos um aplicativo matemático. Tá? E aí ele permite ao aluno visualizar também cálculos. Tá? Então não é uma brincadeirinha, não é apenas um simulador, mas é um simulador que coloca aí para o aluno desenvolvimento de cálculo, conteúdo. Tá? Então aí um dos primeiros tópicos dos aplicativos de matemáticos é a interação com o conteúdo. Então enquanto ele vai interagir aí com o macaquinho movendo o ângulo, né? Aí no caso é um aplicativo de física a respeito de lançamento oblíquo ou balística, tá? O aluno ele vai poder interagir também com a matemática por trás deste conteúdo. Tá? Aí nós misturamos ensino e tecnologia e também multidisciplinaridade. Por que multidisciplinaridade? Um exemplo é o ambiente que está sendo colocado aí. Tá? E aí a imaginação é o que nos basicamente o que nos prende, né? Então, se a sua mente te leva ao infinito, você vai conseguir fazer o infinito. Por quê? Porque ela permite diversos casos, diversas situações, né? Tudo lhe é permitido quando você está fazendo aplicativos matemáticos, tá? E aí, nós colocamos também um exemplozinho, tá? Muito bem, o nosso nono tópico são os testes de nivelamento, tá? Então aqui nós colocamos como uma forma de induzir, né, o aluno a uma investigação. Por quê? Porque ele vai fazer o seu teste, ele vai ver o seu nível, se ele está no nível baixo, se ele está no nível médio, se ele está no nível difícil, né, que é onde ele tem mais conhecimento a respeito de um assunto. Tá? E aí vai permitir evoluir. Né? Então ele vê, se eu passei do nível fácil, eu consegui responder tudo no nível fácil de forma que eu compreendi, vou para o nível médio. Opa, no nível médio eu já não estou conseguindo mais. Então eu preciso assistir mais videoaulas, eu preciso ver mais exemplos. Né? Então é uma permissividade que é fornecida através desses testes de nivelamento, que são feitos aí de forma extremamente rápida, clicando em apenas um botão. Tá? E aí nós colocamos um exemplozinho. Então está aqui um teste de nivelamento em aritmética. Nós temos diversas questões aqui. Vamos numa questão de nível fácil, né? Questão de nível fácil em aritmética. Bom, eu já tinha finalizado, já tinha feito aqui um exemplo, né? Vamos fazer outra tentativa então. Bom, muito bem. Começou aqui, apareceu a primeira questão. Vou dar um chute na primeira questão. Chutei aqui a primeira questão e passei para a próxima. Eu vou continuar chutando as outras, tá? Vamos ver o resultado final. Bom, então tá aí todas as minhas respostas, elas estão salvas, eu vou enviar e terminar essa minha tarefa. Enviar e terminar tudo. Enviar tudo e terminar, né? Bom, tá aí o resultado, só a primeira que eu acabei acertando, né? Ele veio aqui, sua resposta está correta, né? E aqui, né, tem as outras, as que eu errei, ele está me fornecendo ali a resposta, e aqui, né, aquelas que necessitam de desenvolvimento, ele está me fornecendo aqui um desenvolvimento do porquê eu estou errado, certo? Bom, e aqui o aluno consegue refazer esse teste e ele viu, né, que se ele acertou só uma questão, ele não pode avançar, né? Para ele avançar, ele precisa gabaritar esse teste, certo? Bom, aqui nós também temos questões de nível médio e de nível difícil, certo? Bom, o nosso 10º tópico, tá, é a biblioteca de vídeos.
Por quê? Porque a gente compreende que existem muitos conteúdos muito bons na internet, tá? E muitas das vezes o aluno não tem acesso a esses conteúdos porque você digita no YouTube, por exemplo, frações, vão aparecer 350 vídeos, né? Mas será que esses vídeos eles estão ensinando só como fazer uma resolução de uma fração? Ou será que eles estão colocando ainda mais? Então nós buscamos obter para o aluno tudo aquilo que é melhor, tá? Tudo aquilo que é mais completo, para que ele possa compreender, tá? E aí, claro, de coisas que já existem, tá? Número 11, projetos. Então o nosso ensino é via projetos, tá? Então aí muito conhecida como a educação lá na Finlândia, né? Então aí um dos exemplos, né, é aí um projeto que a gente fez através da compreensão das teias do Homem-Aranha e a lei de Pitágoras, né? Então nós buscamos relacionar um conteúdo, né, que é a lei de Pitágoras, com algo que o aluno ele possui já aí uma certa afinidade afetiva, né, que é o Homem-Aranha, aí no caso. E aí as possibilidades também são infinitas, né? Pode ser com algo do dia a dia dele, pode ser com algo que ele tenha interesse, né? Então a gente busca relacionar conteúdo com aí coisas do dia a dia e ir linkando aquelas a todos os outros tópicos, né? Então, para eu compreender então o Homem-Aranha, o que eu estou querendo dizer? Talvez a pessoa não conheça. Aí a gente coloca um vídeo, ou a pessoa conhece e nunca pensou daquela forma, a gente explica e coloca, veja esse vídeo. Aí depois, você conseguiu fazer os links que eu estou te pedindo? Não consegui. Então dá uma assistida numa videoaula, vê se você entende agora. Entendi. Mas como que isso se aplica na prática? Vê um exemplo. Tá, vi um exemplo. Beleza, estou entendendo. Você está entendendo mesmo? Tô. Então contextualiza isso aqui. Aí o aluno vai lá e contextualiza. Pode contextualizar através de um texto 3.0. Tenho um conhecimento bom a respeito daquele tópico? Vou fazer um teste de nivelamento. A partir do teste de nivelamento, ele vê se aquilo ali foi bom para ele ou não, tá? Muito bem, e por último, mas não menos importante, os grupos de estudo, né? Aí nós colocamos um exemplo de grupos de estudo, que é o Maple Prime, tá? Que é um centro de aplicações. Então, o Maple Prime ele apresenta aí mais de 2.900 aplicativos contribuídos pela comunidade de usuários da MapleSoft, ou seja, diversas pessoas, né, colocando conteúdo na internet e ali as pessoas podendo comentar, tirar dúvidas, né, e se comunicarem aí com uma comunidade internacional. Né? E também as bibliotecas de vídeo nós consideramos também como um grupo de estudo, tá? Porque nesse tópico, né, nós colocamos aí com uma comunidade, professores diferentes, alunos diferentes, né, uma comunidade diferente com que esse aluno possa interagir, né? Aí o Maple Prime, né, por exemplo, né, dando aí um suporte. Então uma pessoa lançou uma dúvida, um outro usuário foi lá e respondeu. As pessoas podem favoritar aquele comentário, né, permitindo aí uma interação do aluno com o resto do mundo, tá? Bom, aí, né, a gente pode se questionar, mas poxa, esse ensino deve ser muito caro, né? Muito caro? Não. Claro que não. Existem muitas coisas gratuitas e que nós disponibilizamos no site, né? Um exemplo, Maple Calculadora, gratuito, né? Maple Learn, né, que é outra ferramenta de interação, gratuito. Maple Player, gratuito. O Maple Player ele permite rodar, né, programas da Maple, né, daquele Maple acadêmico, né, que tem um preço muito alto, né, o Maple Player ele roda para você, né, de forma gratuita, tá? Beleza. Aí, né, nós entramos também nas redes sociais, né, nós buscamos ter contato com os alunos através de redes sociais, né, e aí a gente busca divulgar a ciência, né, de uma forma mais simples e descontraída,
tá? E através das redes sociais a gente busca apresentar as atividades produzidas ao longo da semana. Então um novo curso ficou pronto, então tá lá na rede social. Uma nova palestra foi pro ar. Então tá lá na rede social, tá? Bastante também a respeito da comunidade brasileira. O Brasil acabou de desenvolver, no Brasil, tal cientista acabou de desenvolver tal artigo que é super importante para a evolução do conhecimento no Brasil. Está lá no site, né? E também artigos que são da nossa equipe desenvolvedora, tá? Bom, como sétimo tópico, né, aí dessa nossa educação STEAM, aqui não é mais as 12 pedras coloridas, as 12 pedras do conhecimento, tá? É o conhecimentista, né? O conhecimentista é um novo personagem histórico, né? E a gente busca com ele, né, revolucionar a relação entre capital e conhecimento, né? Hoje é vendido a venda, né, própria de conhecimento, mas de uma forma, venda de curso, venda de, eu te ensino e você me dá um dinheiro. Não, a busca não é essa. A busca é de que seja valorizado o conhecimento, e que seja valorizado o conhecimento a nível básico, tá? De desenvolvimento inicial, tá? Então, essa é uma busca pela valorização de conceitos científicos, algo que talvez hoje não tenha tanto valor aí na nossa sociedade, né, principalmente no Brasil, dos cientistas, né, que produzem esse conhecimento, tá? Então é uma valorização do conhecimento que é obtido e fornecido através de uma folha em branco, tá? Bom, nós concluímos, né, essa nossa educação via torneira 3.0, né? Então, essa educação nas exatas que chega a todos, em todos os lugares, de forma que possa, né, que o aluno possa controlar, né, a quantidade de conhecimento que ele quer receber ou não. E não o contrário, né, outras pessoas dirigindo o quanto que esse aluno pode aprender, né, com o sucateamento aí da educação, certo? Então é uma educação de massa personalizada, porque ele é para o jovem que está aí, para o jovem do século XXI, né? Igual os projetos, eles possibilitam ser uma educação, então, para qualquer tipo de população, né? Porque a imaginação é o limite, tá? Então, é uma educação que possibilita, que dá possibilidade a todos alcançarem o conhecimento. Bom, e esse é o Professor Global, né? Um caminho para o conhecimento, né? Para o Brasil entrar na era do conhecimento. Bom, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço para vocês. Até as nossas próximas aulas.